Perfil Parlamentar está de volta à programação da TV Câmara, trazendo um balanço sobre os mandatos dos vereadores durante a 18ª legislatura. Neste programa, recebemos o vereador Cristiano Kohler, do PP. Cristiano Moisés da Silva Kohler está no seu 3º mandato como titular. Nesta legislatura, apresentou mais de 40 projetos, entre PLs, substitutivos e projetos de decreto legislativo, e 60 moções. Em 2024, foi reeleito com 4.038 votos, o mais votado entre aqueles que conquistaram vaga na Câmara. Olá, vereador, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Queria pedir para o senhor fazer uma avaliação do seu mandato, nesta 18ª legislatura. Foi um mandato muito propositivo e, ao final, a gente conseguiu a nossa tão sonhada, digamos, a nossa vontade de ser reeleito. E assim foi. Então, acho que foi um ano muito... Um ano não, os últimos 4 anos do mandato, ele foi que a gente trabalhou muito em prol da comunidade. A gente escutou muito a comunidade, a gente brigou muito pela comunidade também. Então, tivemos vários projetos aprovados, outros não foram outros foram reprovados, alguns até mesmo aqui na Câmara, outros tendo vetos do Executivo. Mas, no final, assim, a gente foi um mandato muito bom. Muito bom. Assim, com grandes resultados, tanto para o nosso gabinete quanto para a nossa comunidade também. O senhor apresentou uma série de projetos, como já comentamos, ao longo desses 4 anos, e muitos deles foram arquivados pela COJUR. Conversei já com outros vereadores aqui e comentaram que eles veem isso mais como uma questão política do que propriamente constitucional. Como é que o senhor avalia essa situação? Tem alguns projetos que nós, quanto vereadores, a própria comunidade em si, elas acham que nós, como somos vereadores, a gente pode fazer tudo que é tipo de projeto e dar muitas isenções, e não. A gente tem uma lei por trás que rege tudo aquilo que a gente pode fazer no nosso mandato também, na questão de projetos. Claro que algumas vezes eu já discuti, assim, não é essa palavra, mas falei com o pessoal da COJUR, tanto os vereadores que fazem parte, quanto o jurídico da nossa casa, de alguns projetos na qual eu acho que teria que ir à votação a plenário. Às vezes tem coisas que nós, vereadores, não podemos legislar sobre certas situações, mas que quem sabe, sendo a plenário, sendo votado, os vereadores aprovando, iria para o Executivo, quem sabe a Prefeitura não iria sancionar e se tornar leis. Então teve muitos projetos de vereadores aqui que realmente foram arquivados, porque a COJUR entendeu que não era competência do vereador. Então, isso é uma coisa também que nos chateia muito. Eu acho que a maioria dos projetos deveria sim ir a plenário e lá embaixo se discutir se ele é jurídico, tem juridicidade ou não, e aí deixar para o Executivo sancionar ou não os projetos que nós, vereadores aqui... na verdade, nós, vereadores, a gente atende aquilo que a comunidade nos traz, nos pede. A maioria dos projetos, dos pedidos de providências, dos requerimentos, não é o vereador que tem essa ideia que faz isso, e sim a comunidade que nos pedem, que nos solicitam isso, né? Então seria mais essa questão mesmo, eu acho que nossa COJUR tem que analisar melhor os projetos e deixar ir a plenário muito deles, sim. Bom, um dos projetos que o senhor aprovou e felizmente foi a plenário, foi aprovado e que gerou a Lei 3.386, institui a Patrulha Maria da Penha na Guarda Municipal de Novo Hamburgo. Queria que o senhor falasse um pouquinho do projeto e se já tem, já foi implantado pela nossa Guarda. Como eu bem falei antes na pergunta anterior também, muitas das demandas chegam até nós através da comunidade, através de pedidos das pessoas. E esse também foi um projeto de um menino que trabalhava no nosso gabinete, nosso estagiário, que ele veio lá de Pelotas, eu lembrei o nome da cidade, lá de Pelotas, e que lá ele viu que esse projeto lá já era lei, já tinha virado lei, que a prefeita lá, na época, sancionou esse projeto. Então ele trouxe para nós, a gente protocolou aqui na casa, a gente criou o projeto de lei, ele foi à votação, foi aprovado pelos vereadores, foi sancionado pela prefeita, mas que felizmente até hoje não foi colocado em prática. Porque nós temos a Patrulha Maria da Penha da Brigada. Na Brigada Militar. Não da Guarda. E daí era para ter na Guarda Municipal Maria da Penha também, para quê? Para dar um apoio também a essas mulheres aí, na questão de vítimas de violência, até através de ameaças também e outras questões que pode, digamos assim, causar terror nas mulheres também, sabe? Bom, o senhor foi presidente da casa.
Queria que o senhor falasse um pouco da experiência de presidir o Legislativo. Foi uma experiência única na minha vida até agora e foi um ano bom, um ano legal, só que às vezes a gente acha que a questão da presidência, a gente, quando presidente, vai poder fazer muito mais do que a gente faz como vereador. Na verdade, na época da presidência, foi um dos anos que eu menos consegui trabalhar, digamos, para mim mesmo. Os vereadores relatam isso, né? Que tem muitas demandas administrativas na casa, né? O presidente tem que estar sempre à disposição, né? Para assinatura de documentos e resolvendo outras questões, e aí não consegue trabalhar tanto para o seu mandato, isso? Hoje eu sou o vereador Cristiano Coller, eu cuido somente do meu mandato. Agora, quanto presidente da casa, o presidente ele tem cuidado do seu mandato e também dos outros 13 mandatos. Porque, querendo ou não, o presidente ele é figura, digamos, não é essa a palavra, mas é o que vai vir agora, digamos. Ele é a pessoa mais importante, a pessoa que mais vai aparecer naquele ano eleitoral é o presidente, naquele ano de legislatura é o presidente. Então, qualquer coisa que os outros vereadores fizerem também fora, que não venha assim a ser bom para a imagem da Câmara, acaba refletindo diretamente no presidente. Porque é o presidente que a comunidade vai acionar, é o presidente que vai ter que responder. Então, toda a documentação que sai da Câmara e que entra sempre passa pela presidência. Então, é um ano que o presidente da casa trabalha muito mais para os outros vereadores, para os mandatos dos outros vereadores, do que para si mesmo. E também, como tu falou, tem muita questão administrativa, dos servidores da casa, de documentação da casa que o presidente tem que fazer. Mas o mais difícil, não vou negar para você, naquele ano, foi a briga de ego entre os próprios vereadores. Sabe, de tu ter que jogar, ter bom senso com um para que o outro não ficasse zangado. Então, foi um ano bem complicado. Não é fácil ser presidente dessa casa, não é nada fácil. Mas o senhor almeja ser presidente de novo na próxima legislatura? Sim, estou trabalhando para isso, até porque já estou calejado. Hoje estou mais acostumado. Antes me levavam muito mais as coisas para o coração. Hoje eu penso muito mais com a cabeça do que com o próprio coração. Então, já fui presidente há 2 anos atrás, estou trabalhando novamente, conversando com alguns vereadores para o ano que vem ser o presidente, mas sempre com os pés no chão, sem ter que passar por cima de ninguém e não fazer acordos mirabolantes para ser o presidente. Se é para ser, vai ser e também já fui, se for de novo, beleza, se não for, beleza, vou continuar sendo o vereador Cristiano Coller e vida que segue. Mas estou sim trabalhando para ser o presidente de 2025. Queria que o senhor falasse, a que o senhor atribui a sua grande votação nessa eleição agora, né? O senhor imaginava ser o vereador mais votado? Na verdade, assim, Dani, a gente trabalha primeiramente para ser eleito, ou no meu caso, ser reeleito. E mesmo a gente sabendo que a gente fez um trabalho bom, um trabalho que a comunidade gostou, a gente nunca tem a certeza do voto. Que nem eu fui conversar com várias pessoas e algumas pessoas dessas que eu conversei, falando para mim, Cristiano, gosto muito de ti tudo, mas tu já tá eleito. Eu vou votar no fulano lá. Não faz isso, essa por já tá eleito. Eu fiquei de fora e um deputado também ficou de fora por merreca de voto. Então não entra nessa de que já tá eleito. Eleito só votar às 7, 8 horas da noite. Cada voto é um voto, né, na eleição para vereador. Imagina se todo mundo ficar pensando, né, Dani, que já tá eleito, ninguém vai votar. E a eleição de vereador é a eleição mais difícil que existe. Porque só se eu não fosse candidato, eu tinha no mínimo mais umas 10 pessoas que eu teria que escolher entre somente um para votar. Só na minha rua tinha outros candidatos, tinha 2 candidatos na minha rua. Tinha um que 2 casas depois da minha, e um lá no final da minha rua tinha outro candidato. Então a questão de vereadores, assim, ela é muito localizada, ela é num muito curto espaço de área, assim, de localidade, tem os candidatos. Então é muito difícil ser vereador em Novo Hamburgo. Mas respondendo a tua pergunta, eu sempre digo que foi 3 fatores assim que eu acho que foram os principais da minha reeleição, e o principal também principal é se reeleger, né? A votação depois é consequência. De eu ter feito 4.038 votos. O primeiro foi quando eu ainda era base de governo, trabalhei muito para a reeleição da prefeita, e aí havendo a reeleição dela e a minha eleição, e em 2021 foi encaminhado aqui para a Câmara um projeto na qual aumentava o IPTU, nada mais é do que isso. Falo que era valorização da planta venal, valorização dos imóveis, correção da planta venal, valorização dos imóveis, mas no frigir dos ovos era para aumentar impostos, aumentar o IPTU.
Então, naquele momento, eu era base de governo e eu votei contrário a essa proposta. Então, esse foi um dos principais, o primeiro motivo de eu ter, naquele momento, ter ficado contra o Executivo Municipal e sim atendendo aquele desejo, pedido dos eleitores, do meu eleitor, que me cobrava muito, para mim votar contrário a esse aumento de impostos. A segunda questão, Dani, foi foi daí logo no final do ano de 2024, 23, início agora de 2024, quando a gente... Não foi. Qual a votação? A dos 14% dos benefícios da aposentadoria foi no final de 2022, 22, né? uhum. 22 para 2023. Na verdade, foi no início de 2023, que começou a ser cobrado em final de agosto de 2023. A gente teve o Sindprof conseguiu barrar em final, as quando eu era presidente. E aí a votação ficou para o início de 2023. Isso, daí em 2023, quando foi aprovado aquele projeto que tirava 14% dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Explicando para a comunidade, quando a gente fala benefício, não é um plus a mais, como é que diz assim, um quinquênio, um triênio e tal. O benefício, ele é o direito que o aposentado tem, é o salário do aposentado. Nós que ainda estamos na ativa, a gente tem direito a salário. E o aposentado é beneficiário. Então, os beneficiários de PASEM foi retirado 14% da sua aposentadoria e também dos pensionistas. O que é isso para você que está nos assistindo? Você é aposentado pelo INSS. Hoje você não contribui com nada. Você aposentou, não contribui com nada. Aí imagina um dia depois, amanhã o presidente começa a tirar do seu salário 14% daquilo que você já contribuiu durante sua vida. E é isso que aconteceu no nosso município. Hoje os aposentados e pensionistas pagam 14% do seu salário. Então a cada R$1.000, R$140 é retirado, é retido desse trabalhador, do aposentado, na verdade. O trabalhador contribuiu a vida inteira para se aposentar. Sim. E agora segue contribuindo para receber sua aposentadoria. A justificativa foi que tinha um rombo, ia ter um déficit, que daí o servidor tinha que ajudar a pagar essa conta, só que essa conta ele já pagou durante sua vida de trabalho. Então, essa história aí não é verdadeira. E a terceira, que eu acho que foi uma das mais, assim, não digo a mais importante, mas a que me deu mais, assim, divulgação do nosso trabalho, foi a questão das enchentes, na qual eu fui um dos vereadores que esteve muito presente. Que nem eu digo para a comunidade, eu não fui o único, e eu também acho que eu não fui o que mais trabalhou, mas eu fui um dos que mais trabalharam, estive junto com outros vereadores trabalhando. Então foi naquele momento, eu me fiz muito presente. Estive praticamente 24 horas do meu dia ajudando, correndo atrás de pessoas também para ajudar. E eu fui um cara muito abençoado e eu pude abençoar outras pessoas também. Muitas pessoas vinham até mim se oferecer para ajudar e também oferecendo ajuda para os outros, com doações de cobertores, colchões, alimentos, vários materiais, roupas, então nem se fala. E daí teve um vídeo na qual a gente gravou durante as enchentes ali que eu estava cansado mesmo, cansado de não ter resposta, do morador de Novo Hamburgo não ter resposta. E aí a gente gravou um vídeo na tribuna que foi um desabafo ali. Foi um desabafo porque eu estava no meu limite. E aquele vídeo a gente publicou nas redes sociais, mas eu juro para vocês, eu nunca imaginei que ia dar aquela divulgação que deu ali. O meu celular foi muito estranho, eu olhava no meu celular assim, eu assim, mas o que isso aqui tá entrando de curtidas assim? Eu via no celular ali, né? Assim, bem rápido, vários comentários assim, curtidas e tal. Nossa, um dia eu fui abrir, eu publiquei isso de noite. No outro dia eu fui olhar e já tinha mais de 30 mil visualizações. E ao final ali, semana passada a gente olhou, tinha quase 180 mil visualizações do nosso vídeo. Só no nosso Instagram. Mas daí teve um outro menino aqui, que é um repórter aqui de Novo Hamburgo, que publicou e deu quase 400 mil. Fora que as pessoas começaram a compartilhar e mandar. Tem pessoas até fora do país que receberam isso aí, que depois me mandaram mensagem que o fulano ou o ciclano tinham recebido. Então ali eu vi que eu consegui atingir, digamos, um público que não conhecia o vereador Cristiano Coller. Aquelas pessoas, às vezes, que moram lá na parte mais alta da nossa cidade, lá na cobertura que eu, com o meu material, eu não conseguiria chegar. Mas naquele momento aquilo chegou até eles. E eu acho que isso também ajudou aí muito. Você percebeu que conseguiu ampliar sua base eleitoral, assim, sair um pouco ali da Vila Crefe, do Santo Afonso e receber votação em outros bairros? Muito, nossa. Eu me surpreendi quando eu peguei ali
A gente fez um levantamento no gabinete ali das votações e me surpreendeu. No meu bairro, onde é que o meu bairro, assim, eu digo o meu bairro Santo Afonso, mas ali próximo também tem outros colégios eleitorais, mas eu vou falar assim por partes, então. O bairro Santo Afonso, que é o local onde é que eu moro na Vila Crefe ali, tem vários colégios ali. E nesses colégios eu fiz quase 600 votos, no bairro Santo Afonso. Só que para cá tem um bairro industrial, e no bairro industrial tem 2 colégios eleitorais. E nesses 2 colégios eu fiz quase 600 votos. Que é muito próximo, que nem eu, assim, eu moro na Santa Fonda, na Vila Crefe. Mas até na eleição anterior eu votava no Pio 12, no 25 de julho. Quando eu fui fazer a biometria, eu fui votar perto da minha casa. Então, quer dizer, no meu bairro ali eu fiz 600 votos. Logo no bairro do lado eu fiz mais 600. Aí tem o bairro Liberdade também, que deu 300 e poucos votos em 2 colégios também. Que foram regiões bastante atingidas pelas enchentes, né? Sim, sim. Mas o que me surpreendeu foi votação em bairros em quais não foram afetados pelas enchentes. Que daí foi o caso que nem daí pulando assim, o bairro Ideal. O bairro Ideal em 2 colégios lá, que é o Oswaldo Aranha e o Nilo, eu fiz quase 600 votos também. Não, acho que foi mais de 600 votos até, nesses 2 colégios. E aí vai pro bairro Centro, um monte. Canudos me surpreendeu também, eu fiz quase 600 votos no bairro Canudos. Coisa que eu não tinha feito. De 600 em 600, o senhor foi ampliando a votação. Isso, por isso que eu digo às pessoas, o vereador do bairro tal. Não, eu não sou vereador do bairro Santo Afonso, sou vereador da cidade toda. A gente é cobrado pela cidade toda, a gente visita toda a cidade. Eu não sou vereador só do bairro Santo Afonso, eu não atendo só aquela comunidade. Isso a gente trabalha para a cidade toda. Que nem na Boa Saúde me surpreendeu também. Lomba Grande, então, foi um bairro que eu poucas vezes fui nessa legislatura visitar lá. Entrava muita demanda, mas eu ir lá visitar como eu ia antigamente, não. Então, fiz mais votos dessa vez do que nas outras eleições anteriores. Mas, assim, vários bairros me surpreenderam na votação, sabe? Então, foi isso, de 600, por isso que eu cheguei aos 4.038 votos. O senhor falou um pouquinho sobre o racha que o senhor teve com o governo, né, ali durante a votação do projeto do IPTU. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua relação com o governo Fátima Daut, né? Nós tivemos também... muito um afastamento, né, do governo, ainda mais com essa casa, e, embora muitos vereadores da base votassem sempre com o governo, a prefeita praticamente não esteve aqui na casa ao longo desta legislatura, né? Então, queria que o senhor falasse um pouco sobre a relação com o governo, esse segundo governo Fátima. Eu vou falar então sobre o primeiro e depois vou falar sobre o segundo. Durante 3 anos do governo Fátima Daut, na qual eu fiz parte, a gente nunca teve uma reunião com ela. 3 anos de governo, nunca houve nenhuma reunião com o governo municipal. E aí, quando houve a reeleição dela, aí sim, no primeiro ano, logo no início, houve uma reunião na qual ela convidou todos os vereadores da base para participar de uma reunião. Aí, quando veio esse convite, disse, pode escrever que é algum pepino. E era mesmo. E era mesmo. Chegando lá, foi nos apresentada a questão do IPTU. Valorização da planta venal, valorização dos imóveis, o cálculo da planta venal, não sei o quê. Que nem eu falei antes, nada mais é do que aumentar o IPTU. Então, foi a primeira reunião que houve em 4 anos de governo com a Fátima, foi essa. A gente nunca foi recebido lá pela prefeita. Nunca houve uma reunião com os vereadores. Os projetos vinham para cá, ela mandava o chefe de gabinete vir até aqui na Câmara explicar para nós vereadores, para a gente poder votar. Mas isso a Fátima nunca fez, a prefeita nunca fez com nós vereadores. Então o primeiro projeto que ela fez foi aquele do IPTU. E daí ela pegou e durante aquele ano eu votei contra o IPTU. Aí no final do ano eu me lancei para ser presidente, né? E daí houve a eleição, eu acabei conseguindo ser presidente eleito para o ano de 2022. E eu nunca me esqueço uma imagem, e ali eu disse, não, a partir de hoje, o meu jeito de trabalhar com o executivo, o meu trato com o executivo vai ser diferente. Eu, presidente da Câmara em 2022, fui até o executivo fazer a visita aquela, né, de cortesia, de dizer que a casa está aberta, para receber as demandas, receber a prefeita, receber o vice para conversar e tal. Quando eu chego lá, simplesmente a nossa prefeita fecha a porta na minha cara. Aquela imagem eu nunca mais vou esquecer. Aquilo eu levei pro meu coração, pra minha cabeça, e eu disse, a partir daquele dia eu mudei meu jeito com eles. Então, a partir daquele dia eu me tornei oposição de verdade, porque no momento que a prefeita fecha a porta na cara de um vereador,
que além de vereador era o presidente da casa, que foi lá para se colocar à disposição. Aí eu vi que ela realmente não precisava de nós. Que ela, para ela, não precisava de nós. Então, a partir daquele momento, minha relação com o executivo fechou de vez. Então, eu não tive uma relação nenhuma com eles. Tá certo. Bom, queria que o senhor falasse também sobre a sua atuação partidária, né? O senhor estava no PTB, acabou trocando de partido. Quais foram os motivos que levaram o senhor para o Progressistas? Vamos voltar também um pouquinho atrás. Eu era do PTB e, infelizmente, o PTB conseguiram acabar com o PTB. Um partido dos mais tradicionais do Brasil, um dos países mais antigos. O presidente Roberto Jefferson, que é um maluco, um louco, conseguiu acabar com um partido que era um dos partidos mais importantes do nosso Brasil. Então, ele conseguiu acabar com esse partido. Recebeu a Polícia Federal a tiro? Fora da casinha, ele é totalmente maluco, totalmente maluco. Então, ele conseguiu acabar com o PTB. E o PTB ele acabou se juntando com outro partido, que foi o Patriota 51. Houve uma fusão, digamos assim, dos dois partidos, que virou o 25, o PRD. Então, quando o PTB deixou de existir, que o PTB era o 14, ele virou 25. Automaticamente, minha filiação foi para o PRD, foi para o 25. Então, durante um mês, assim, nem isso, eu fiquei ainda sendo do PRD. Só que em conversa com a nossa presidente, que é a Gislaine, que era do PRD, eu disse que lá não poderia ficar, porque nós não íamos ter nominata para concorrer a vereador. Aí imagina eu com meus 4.038 votos e acabar acontecendo como aconteceu com o vereador Fernando, que acabou não sendo eleito, por ainda ter sido mais votado. Ele não foi eleito porque a coligação dele não alcançou no mínimo 7.500, quase 8.000 votos para eleger um vereador. Então esse foi um dos motivos de eu ter saído do PRD, foi por ele não me dar sustentação para ser vereador. Não adiantava ir no partido fazer 6.000 votos e não ser eleito. E uma das questões do ir para o PP, a maior delas, isso eu nunca escondi de ninguém, foi a amizade e a proximidade que eu tenho com o deputado Issur Có, deputado estadual, o Issur Israel Có, que foi vereador nessa casa, foi o vereador mais votado da história da nossa cidade, hoje é deputado estadual, e pela amizade que eu tenho com ele desde Ipiá, desde os tempos de criança lá no Grêmio Atiradores lá. Então esse foi um dos principais motivos do ir para o PP, foi a amizade que eu tenho com o deputado estadual Issur Israel Có. Bom, o senhor foi eleito vereador pelo Progressistas, né? O partido do prefeito eleito, Gustavo Fink, que é a primeira vez que a gente vai ter um prefeito saindo diretamente dessa casa lá para o Centro Administrativo Leopoldo Petri. Qual a sua expectativa em relação ao próximo governo? É a primeira vez na história que um vereador sai da Câmara, se elege prefeito. Sobre a expectativa, olha, eu vou dizer para ti, ele não precisa fazer muita coisa não para ser melhor do que foi esses 4 anos do governo Fátima. Porque esses 4 anos foram os piores da nossa história de Novo Hamburgo. Então eu não consigo acreditar que ele seja pior do que ela. Volto a dizer, os últimos 4 anos, os 4 primeiros anos da Fátima não foi ruim. Não foi ruim. Mas a reeleição foi horrível. Então eu não consigo acreditar que o prefeito Gustavo vai fazer um governo pior do que esse que está aí hoje. Eu torço muito para ele. Houve muitas promessas de campanha, na qual eu também estou sendo cobrado por algumas promessas de campanha, mas não foi promessas que eu fiz, quem fez foi o prefeito. Então eu vou cobrar dele, como as pessoas estão me cobrando, eu vou cobrar dele essas promessas. Tanto na questão da passagem, na questão da oncologia, na questão de liberar empresas em 7 dias. São coisas que as pessoas acreditaram e confiaram nele que ele vai ser cobrado agora. E eu sou um dos caras que vou cobrar, e muito para que isso sim se torne realidade. Porque eu não quero já também passar aqui por mentiroso de estar pedindo coisas para as pessoas, escutando promessas que não vão ser concretizadas. Então também vou ser um cara que vai cobrar muito desse governo que vai estar aí posto a partir do dia 1º de janeiro. O senhor, então, vai se colocar no papel de vereador, né, fiscalizador, fazer o seu papel aqui em vereador, não pretende em nenhum momento ocupar alguma secretaria do governo Gustavo Fink? Não, a gente até sentou para conversar logo após as eleições, que era no momento que ainda estávamos assim eufóricos pela vitória tanto do Gustavo quanto da minha, e a gente sentou uns dias depois para conversar sobre a questão de organização do próximo governo. E entre eles ele fez um convite para mim ser secretário de obras. E naquele primeiro momento ali eu não aceitei. Continuo não aceitando, tá? Mas eu me senti muito valorizado, muito feliz.
E é uma vontade que eu tenho. Eu tenho essa vontade de um dia ser secretário de obras. Mas pela minha votação, ela me credenciou e, digamos, ela me colocou na obrigação de ficar aqui na Câmara. Porque eu estou sendo cobrado pelo meu eleitor, pelas pessoas que votaram em mim. Bah, Cristiano, a gente votou em ti, agora tu vai sair para ser secretário, a gente quer que tu continue sendo vereador. Tem toda essa questão, sabe? Então, nesse primeiro ano, com certeza eu ficarei aqui na Câmara. Aí já no segundo, aí em diante, já não sei. Vamos ver até lá o que o destino me espera. Tá certo. Bom, queria... eu ia pedir as considerações finais, mas lembrei também de uma outra atuação que o senhor teve ao longo dessa legislatura, que foi com a causa animal. O senhor esteve bastante envolvido, né? Agora, na próxima legislatura, nós teremos uma vereadora do seu partido que faz esse trabalho, mas o senhor também atuou bastante com a causa animal, né, nesse período. Na verdade, a gente ajudou e trabalhou bastante na causa animal, mas nem se compara e nem com a Deza Guerreiro, que ela sim é da causa, ela tá ali, ela é 24 horas por dia, a causa animal, ela respira a causa animal, ela trabalha, não digo que ela não trabalha para as pessoas, né? Ela trabalha muito mais para a causa animal do que para as pessoas em si, mas a gente viu que no nosso governo, assim, no nosso mandato, a gente tinha que mudar algo. Então, naquela época, tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que era a Mayla, e a Mayla me trouxe essa sugestão de nós trabalharmos na causa animal. E dela comprava muitas... Vou voltar um tempinho, um pouquinho no tempo. Ela era uma pessoa que comprava muitas coisas em lives. Tinha uma mulher que fazia um brechó online, umas lives vendendo roupas. E ela um dia veio com essa ideia de nós montarmos uma live e inverter esse dinheiro para a causa animal. Então, a gente foi assistir essa mulher lá ao vivo para entender como é que funcionava. E essa mulher, ela veio nos apoiar, ela nos ajudar na nossa causa, fazia nossas lives. Então, a partir daquilo ali, a gente começou a fazer a live, a gente vendia roupas, começamos a angariar, a juntar tampinhas. A gente criou, também a gente foi visitar, através do menino, que era o Edivaldo, que trabalha na prefeitura, que viu uma matéria no jornal sobre umas coleiras refletivas no município de Sância Velha. A gente foi até lá conhecer também esse projeto. Então, eu e a Mayla, a gente correu atrás, a gente foi lá no cara da Colorgraph. O cara da Colorgraph nos doou um material refletivo, que durante a noite aquilo reflete nas coleiras. Então a gente trabalhou bastante na causa animal, sabe? A gente foi digamos assim, uma gota no oceano para ajudar nessa causa. E foi um projeto muito importante durante praticamente 3 anos. A gente parou esse ano porque janeiro e fevereiro, março é um mês que as pessoas estão meio em férias, ou estão voltando de férias. Aí abril a gente começou a organizar para fazer, mas daí em maio veio a enchente. Então, de lá para cá, a gente não fez mais, a gente não fez esse ano. Até porque depois veio o período eleitoral também, e a gente resolveu não fazer. Mas durante ali os 2 anos de projeto que a gente tocou, a gente conseguiu castrar em torno de 150 animais. Nós não, né? O projeto, eu não castro os animais, né? O projeto conseguiu castrar em torno de 150 animais, entre cães, gatos, cadelas e gatas, né? E doamos mais de 5 toneladas de alimentos. E valores também em torno de 5 mil reais. Tudo isso que a comunidade nos ajudou, as pessoas que compraram na live, doaram suas tampinhas, a gente fez esse trabalho. Então, sim, a gente trabalhou muito para ajudar a causa animal. Eu fico pensando, se cada vereador contribuísse um pouquinho, ajudasse, imagina, nós somos 14 vereadores. Se cada vereador pagasse uma castração por mês, são 14 no mês, no ano daria mais de 160 castrações. Então, a gente poderia fazer muito mais, nós, vereadores. Mas agora, enquanto base de governo, também o senhor vai poder fazer algumas sugestões ao executivo, né, nesse sentido. Muito, até eu estou tentando me articular junto com alguns deputados, tanto federais quanto estaduais, mas estadual do meu partido, na qual eu tenho conversado muito é com o ISUR, né, é o ISUR Israel Cor, mas eu também tenho que me articular e conversar com os deputados do meu partido, os federais, que é os que têm as maiores emendas, os maiores valores para indicar. E também eu vou conversar com deputados de outros partidos também. Porque todos eles têm interesse na nossa cidade, têm algum laço com a nossa cidade. Então eu vejo assim que, e aqui fica uma sugestão ao prefeito eleito aí, valorizar todos aqueles, independente se é do partido A, B, ou C ou D. Não fazer como a nossa prefeita fez aí, que um dos deputados que mais indicaram emendas para Novo Hamburgo foi o João Derli. E quando houve a inauguração do ginásio aqui, o da FENAC, ele não foi convidado. Isso é chato. As pessoas, de repente, é medo de querer valorizar, de divulgar o deputado federal. Amanhã a comunidade nem sabe quem foi o deputado que indicou o valor.
Só sabe naquele momento quem vai ficar com o nome ali é o prefeito ou a prefeita do momento que tiver ali. Que nem lá no ginásio, ele indicou mais de 600 mil reais. Aí no dia da inauguração não foi convidado. Hoje as pessoas não falam do João Derli. Falam da prefeita, a prefeita inaugurou. Sabe, isso eu acho que é um pensamento minúsculo, muito pequeno esse, sabe? Acho que é coisa muito maior. Eu sou um deputado, que não sou da base, não sou do partido do prefeito ou da prefeita. E eu não sou valorizado, eu não vou indicar valores. Para quê? Para quê? Se eu não sou valorizado pelo próprio executivo na qual eu ajudei. Então, acho que tem que mudar esse pensamento. Tem várias emendas de vários vereadores que eu nunca ouvi falar, o executivo agradecer, mas no momento de ir lá inaugurar, eles são os primeiros a estar lá. Mas não valoriza aqueles que realmente ajudaram o nosso município aí. Tá certo, vereador. Então, agradecer a sua presença, pedir para o senhor deixar as suas considerações finais, também uma mensagem para a comunidade hamburguense. Isso aí. Uma mensagem de Natal e Ano Novo, pode ser? Pode ser, pode ser. Então, quero aqui novamente agradecer as 4.037 pessoas, mais eu, né, que votaram em mim aí, porque até um dia meu filho perguntou, pai, mas tu pode votar em mim? Sim, posso votar, mas como assim? O voto é secreto, eu posso votar em mim. Então foram 4.037 pessoas, mais eu, que votou em mim. Então, agradecer a todos vocês pela confiança, por assim, digamos, reconhecer o nosso trabalho. Também quero desejar sucesso ao novo prefeito, Gustavo Fink, ao seu vice, Gerson Haas, para que tenha muita, digamos assim, conversa com o executivo, que eles vão precisar muito daqui dessa casa. Conversa, diálogo, essa é a palavra. Que tem muito diálogo com a Câmara de Vereadores e também com a comunidade, principalmente com as entidades assistenciais do nosso município que estão precisando muito. Também quero desejar a toda a comunidade um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, aí, com muita saúde, paz, dinheiro também que a gente precisa para sobreviver, né, Dani? Então, muito obrigado a todos vocês aí, que a gente tem um 2025 muito melhor que o nosso 2024. Tá certo, então, vereador, muito obrigada. Este foi o Perfil Parlamentar com o vereador Cristiano Kohler, fazendo um balanço dos 4 anos da 18ª legislatura. No próximo programa, voltaremos com mais um vereador falando sobre essa atuação neste mandato. Até lá!